Começando então a nossa catequese hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se ficou alguma dúvida sobre a catequese passada, depois no final vocês podem perguntar, tá? Hoje nós vamos iniciar um estudo de uma oração bem nova que vocês não conhecem, né? Vocês nunca ouviram falar dela, chama Pai Nosso. Conhece? Então, na verdade, vamos ler o texto bíblico aqui. A oração do Pai Nosso ela não foi inventada pela igreja, não foi inventada por nenhum padre, nenhum papa, nenhum monge, foi Jesus que deixou ela para nós. Tá todos os evangelhos têm essa oração, acho que nos três, né? O Mateus e Lucas que tem. Mas vamos ler o texto de Mateus hoje. E como nós vamos estudar só a primeira parte, eu já vou explicar essa divisão da oração, nós vamos ler então o texto de Mateus, que está no capítulo 6, que é do versículo 7 até o 10. Aí na próxima catequese, continuando, será então do 11 ao 15. Tá? O texto diz assim: Quando orardes, não useis de muitas palavras como fazem os gentios, pois eles pensam que à força de muitas palavras serão atendidos. Não sejais semelhantes a eles, pois vosso Pai sabe do que precisais antes de lhe pedirdes. Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, como eu estava dizendo, a oração do Pai Nosso, ela não é uma oração qualquer, né? Que seja uma obrigação nossa, ou que a igreja escolheu como oração do cristão. Não, é chamada de a oração por excelência, porque justamente é a oração que Jesus ensinou para nós. Quando nós rezamos o Pai Nosso, a gente simplesmente está repetindo aquilo que Jesus falou. Olha só que coisa maravilhosa. Quando a gente reza o Pai Nosso, nós estamos repetindo as mesmas palavras que Jesus disse. Pai Nosso que estais nos céus. Ele nos ensinou a rezar assim. Olha aqui, que amor que Deus tem para conosco. Como a gente não sabe como rezar, então ele nos ensina. Ó, quando vocês quiserem falar comigo, é só fazer assim. Pai Nosso. E Deus já vai te ouvir. Né? Olha que coisa bonita isso, né? Ali, então, nessa oração, está condensado em poucas palavras o Evangelho de Jesus Cristo, traduzido, então, para um modo de oração, de rezar. Né? Se compreendermos bem o seu conteúdo e a sua aspiração, compreenderemos também a mensagem mais original de Jesus e o seu espírito mais profundo. Normalmente, quando a gente reza o Pai Nosso, a gente não para muito para pensar no que significa isso que a gente está falando. E reza como uma coisa mecânica, né? Pai nosso, está no céu, santificado seja o vosso nome. Nossa, olha só, aquela parede está trincando. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Nossa, vai chover hoje. E é assim que a gente reza. Mesmo na missa, a gente não presta atenção nas palavras que a gente diz. Na profundidade que tem isso, na beleza que tem isso. Né? A gente não presta atenção. Né? Reza de qualquer jeito. Mas olha só, é a oração de Jesus. Foi ele que nos ensinou a rezar. São palavras dele. Então a gente tem que rezar com muito amor e principalmente sabendo o que está dizendo.
para não ficar igual papagaio dizendo uma coisa que não entende. Né? Pai nosso que está no céu, santificado seja. O que significa isso? Quando você diz Pai Nosso, já começa ali a grande revolução que Cristo coloca para nós nessa oração. Por que revolução? Porque ali ele nos coloca todos como irmãos. Pensa bem, se você chama Deus de Pai Nosso, se é nosso, ele é meu Pai e é seu Pai. É seu Pai, é Pai de todos. Se ele é Pai de todos, então o que nós somos, se temos o mesmo Pai? Somos irmãos. Essa oração nos congrega como irmãos já no início dela. Quando a gente abre a boca para rezar, a gente já declara que somos irmãos uns dos outros. E, portanto, deveríamos viver como irmãos. E essa oração nos convida a isso, a um chacoalhar das nossas estruturas, dos nossos pensamentos, para a gente acordar para a vida. Devemos viver como irmãos. É isso que Jesus nos pede. Então, a estrutura do Pai Nosso é bem simples. Ela é feita de 7 pedidos, são 3 na primeira parte e 4 depois na segunda parte. Hoje nós vamos falar, então, sobre a primeira parte da oração, que trata do nosso relacionamento entre nós e Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Esses são 4 pedidos que a gente faz. Os outros 3 ficam na nossa relação com nossos irmãos. Né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, livra-nos. O restante da oração. Tá? São uma parte que trata da relação minha com Deus e depois da minha relação com os meus irmãos. Né? Você vê que está tudo isso ligado. Jesus disse que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, essa relação, amar a Deus, amar o próximo e me amar. Amar a Deus, amar o próximo e me amar. E a oração do Pai Nosso segue nessa mesma dinâmica. Primeiro, fortalecer nossa oração com Deus, nossa ligação com Deus. Depois, fortalecidos pela graça de Deus, podemos então amarmos uns aos outros como Deus quer que a gente se ame. Tá? Então, nessa primeira parte, são feitos 3 pedidos que encerram 3 grandes desejos centrados em Deus. Pai nosso que estás nos céus. A gente chama a Deus para conversar. Santificado seja o vosso nome, é a primeira petição que a gente faz. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. São 3 pedidos que a gente faz no início e 4 depois, encerrando a oração. São 7. A gente tem que lembrar sempre que o número 7 é o número da perfeição na Bíblia. São 7 pedidos do Pai Nosso, são 7 sacramentos. O número 7 está sempre presente na vida da igreja. O 7 é a soma do 4 mais 3. 4 representa a humanidade, que são os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, os 4 estados da matéria. São 4 que simbolizam a humanidade. E o 3 que simboliza santidade, a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A junção do homem com Deus é que traz a perfeição da nossa vida. Olha que coisa linda, né? Nunca parou para pensar isso, né? Por isso que a nossa relação com Deus são 3 pedidos, a nossa relação com os homens são 4 pedidos. Então, o número na Bíblia, ele tem sempre um significado muito forte. Sempre. Nunca. Se tem um número na Bíblia, é porque aquilo ali é importante. Ele quer transmitir alguma mensagem para você. Então tá, a primeira invocação do Pai Nosso nos leva então a experimentar Deus como nosso Pai querido e próximo, e desperta em nós essa confiança filial, fazendo com que nos sintamos irmãos, pois somos todos filhos do mesmo Deus. Essa invocação inicial não é só uma introdução, mas ela está ali para criar um clima de intimidade, de confiança. Quando você vai conversar com o teu pai, com a tua mãe, como é que você faz? Ilustríssimo Senhor, excelentíssima senhora. Não, fala, oi mãe, estou aqui. Oi pai. Assim também, nós vamos conversar com Deus, Pai Nosso. Pronto, abriu o nosso canal de comunicação. Sem formalidades, sem nada que atrapalhe, nenhum ruído nessa comunicação. Pai Nosso. Chama Deus para conversar. E aí ele te ouve.
Ele vai, então, se colocar à disposição para ouvir os teus pedidos. Quais sejam aqueles que Jesus mandou você fazer para Deus. Olha só. Santificado seja o vosso nome. Não, Pai nosso que... Vamos continuando aqui, então, a frases do Pai Nosso para a gente entender bem o que significa cada uma delas. Em sua oração, Jesus sempre se dirige a Deus chamando de Abá, que quer dizer papai em hebraico, né? Essa expressão, né, usada por Jesus era utilizada pelas crianças ao dirigirem-se ao seu pai. Este Abá, então, revela o segredo da relação íntima que Jesus vive com Deus. E quando ele entrega esse Pai Nosso para nós, ele entrega para nós também ele dá esse poder da gente ter essa intimidade com Deus. Deus não é mais algo distante, inalcançável, que está lá só para punir a gente, para olhar se a gente está pecando ou não. Não, Deus é o Pai amoroso, aquele que nos ama, que está sempre ali à espera do nosso abraço, espera para ouvir os nossos pedidos, as nossas necessidades. O texto diz ali que a gente não fica usando muitas palavras para se dirigir a Deus, porque Deus sabe o que a gente precisa. Né? Ele sabe, tanto que ele deixou instruções. Quando vocês quiserem rezar, façam assim. Isso aí basta para vocês, não precisa mais nada. Se a gente quiser, não precisa falar mais nada para Deus, é só rezar a oração do Pai Nosso. E ele vai entender, porque foi o filho dele que deixou isso para nós. O filho dele que deixou essas palavras. Ele vai entender. E o Pai Nosso é uma oração sempre rezada no plural. Vocês perceberam isso? Não é Pai meu, né? Não é santificado seja o teu nome, venha a mim o teu reino, o pão meu de cada dia. Não, não é. É uma oração comunitária. É assim que Jesus quer que nós vivamos a nossa fé, de forma comunitária. Quando a gente tem uma necessidade, algo para falar com Deus, para pedir para Deus, a gente deve sempre lembrar que outras pessoas também têm. Que os outros irmãos também têm necessidades. Então não é só pedir para mim, mas é pedir para todos. Né? Não é só agradecer por mim, mas agradecer por todos. É uma oração comunitária, envolve essa vivência de comunidade que é tão forte, deve ser forte no nosso coração, na nossa vida. Jesus quer que vivamos tenhamos uma vivência comunitária de oração. Se Jesus quisesse que cada um rezasse por conta, sem viver em comunidade, ele não teria ensinado a rezar Pai Nosso, ele teria ensinado a rezar Pai Meu. Mas seria uma forma muito egoísta da gente rezar, né? Só o que me interessa. O que meu irmão está precisando, que se lasque. Deixa para lá. Né? Não, Jesus não é assim. É sempre o outro. É viver em função do outro, doar-se para o outro. Então é Pai Nosso, é de todos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se eu tenho meu pão e o meu irmão não tem, é um escândalo para mim isso. Isso precisa ser partilhado. Então, eu tenho que pedir para Deus para que dê para todos. Se Ele dá mais para mim, eu tenho obrigação de dar para os outros. Santo Agostinho diz que o pão que sobra na minha mesa não me pertence, é do meu irmão que está passando fome. Nós deveríamos ter essa consciência de buscar sempre dividir o pouco que temos. Foi assim que os milagres de Jesus aconteceram. Quando faltou comida para aquela multidão de gente, o pouco que cada um tinha foi suficiente para saciar a fome de 5.000 homens lá no Sermão da Montanha. Lembra? A multiplicação dos pães. Tá. Depois de Pai Nosso vem que estais nos céus. Interessante que às vezes a gente também não toma atento disso, né? Mas a oração não fala Pai Nosso que estais no céu, singular, mas fala nos céus, plural. Por quê? Existem vários céus? Deus está em vários céus? Aqui a gente tem que entender um pouquinho do lugar teológico que é o céu. O céu não é um lugar físico.
Mas céu é presença de Deus. Então, aonde Deus está, o céu se faz presente. Se quando nós estamos na celebração da Eucaristia, o padre diz assim, o Senhor esteja convosco, o que a gente responde? Vocês estão com o microfone desligado, mas eu vou falar com vocês. Ele está no meio de nós, não é assim que a gente responde? Ele está no meio de nós. Se Deus está no meio de nós, o céu se faz presente. Porque onde Deus está, o céu está presente. Por isso que a gente fala, Pai nosso que estás nos céus, porque Deus está em todo lugar. Se Deus está aqui, se nós iniciamos a nossa catequese com o nome do Pai, fazendo uma oração, nós chamamos Deus para estar junto com a gente. E ele disse que onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Então Deus está aqui hoje, apesar da gente não estar próximo, da gente estar distante, né, se vendo pelo celular, pela câmera do computador, mas nós estamos reunidos em nome de Deus, Ele está no meio de nós. Se Deus está no meio de nós, o céu desceu aqui, porque céu é presença de Deus. Quando nós morremos, a nossa alma não vai para um lugar lá no alto, no meio das nuvens, onde tem os anjinhos. A gente vai para Deus. A gente entra em Deus. Porque é de lá que nós saímos. Nós viemos do coração de Deus. E quando morremos, se buscamos ir para o céu, voltamos para junto de Deus, lá no céu. Então, quando nós rezamos, o céu se faz presente. E aí, como eu sou um cara que gosta muito de lógica, né? Eu penso assim, se o céu está presente, todos aqueles que morreram e já alcançaram o céu, já pagaram seus pecados, passaram pelo purgatório e estão no céu, estão em Deus, eles estão junto conosco rezando. Então, hoje aqui, nessa oração, nessa catequese que nós estamos fazendo, nós somos capazes de crer, e devemos crer nisso, que se Deus está conosco aqui, o céu está presente. Então, se o céu está presente, meu pai está aqui junto comigo. Meu avô, minha avó, meus amigos que já se foram, né, estão presentes aqui junto. A minha mãe, que já foi para o céu também, né, as pessoas queridas nossas, que alcançaram a graça, né, de pagando seus pecados, voltarem para junto de Deus, se fazem presente aqui. Então, a nossa oração, ela se torna muito mais alegre, muito mais festiva, porque nós temos a presença dessas pessoas ilustres junto conosco. E não só os nossos parentes e amigos, mas todos os santos, santos e santas, se fazem presentes também. Se a gente tivesse a capacidade de enxergá-los, a gente veria todos eles aqui em volta de nós. Né? Se a nossa fé fosse forte o suficiente para enxergá-los. Então, o céu se faz presente. Por isso que nós falamos, Pai nosso que estás nos céus. Né? Onde Deus está, o céu está presente. Santificado seja o vosso nome. É o primeiro desejo que nasce de Jesus. É o primeiro pedido que ele coloca na nossa boca. Porque isso é o mais importante. Para que ele atenda aos nossos pedidos, nós precisamos santificar o nome de Deus. E como é que a gente santifica o nome de Deus? Deus não precisa da gente para santificar o seu nome, porque ele já é santo por excelência. Ele já é o santo dos santos. Não somos nós que santificamos Deus, mas é ele mesmo quem santifica o seu nome. E para que o seu nome seja santificado em nós, nós colaboramos reconhecendo e aceitando a sua presença em nós, sem querer manipular Deus, querer que ele seja do jeito que a gente quer, mas aceitando ele como ele é. Nós somos criaturas, Deus é o Criador. Então, ele que nos criou. Nós não podemos querer criar Deus à nossa imagem, um Deus que atenda aos meus desejos, não é isso. Deus é Deus, nós temos que nos adaptar a Ele, ao que Ele nos coloca, e não mudar Deus de acordo com a minha vontade.
Então, se Deus disse que a relação sexual fora do casamento é pecado, como está no Evangelho de Mateus, todo aquele que deixa a sua esposa e se une com outra mulher, né, tem relação com ela, isso se aplica também às mulheres, se deixa o marido e se une com outro, está vivendo uma situação de pecado. O sexo fora do casamento é pecado. Não é santificado. Se Deus está dizendo isso, eu tenho que aceitar isso como verdade na minha vida. E não querer, não, mas se eu penso que isso é certo, então Deus tem que admitir que isso é certo. Como se nós fôssemos deuses construindo um Deus do jeito que a gente quer. Não é assim. A gente pode até querer. Como a gente quer muita coisa, né? Eu quero ganhar na loteria, né? Eu quero fazer um monte de coisa. Eu quero emagrecer, né? Eu quero não envelhecer. Todo mundo quer alguma coisa. Mas nem tudo a gente pode. Não é tudo que eu quero. É o que eu posso. E tem coisas que são importantes, tem outras que não são tão importantes. Tem umas que a gente vive com elas, outras não. Deus não é um ser moldável à nossa vontade. Então, se a gente quer que o nome de Deus seja santificado, que é a primeira petição do Pai Nosso, nós devemos aceitar Deus como Ele é, deixar Ele entrar na nossa vida sem colocar obstáculos à sua ação salvadora, acolhê-lo como origem e destino último de nossa vida, amá-lo como um papaizinho, né? Como Abá, nosso Pai. Quando nós pedimos, então, venha a nós o vosso reino, o objetivo central da vinda de Jesus, da mensagem de Jesus, foi justamente esse, anunciar o reino de Deus que estava por vir. E a cada oração do Pai Nosso, a gente pede para que isso aconteça de fato, de verdade na nossa vida, para que esse reino venha em plenitude. É certo que a plenitude só se dará no final da vida, né? Jesus disse que o reino já existe aqui, mas ainda não. Então, ele está sendo implantado, mas não na sua totalidade. A totalidade é só quando nós estivermos junto de Deus. Lá não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá tristezas, porque lá estaremos emanados no amor de Deus, introduzidos, colocados no amor de Deus. Aí tudo será perfeição, tudo será santidade. Então, o reino de Deus na sua plenitude. Mas já podemos viver agora, aqui na Terra, esse reino de Deus. Quando vivemos o amor entre nós. Quando nos colocamos como seres que buscam viver esse amor. Tá? Esse reinado de Deus acontece normalmente de maneira simples, humilde, silenciosa e muitas vezes de modo oculto. Né? Por isso é que esse reinado de Deus é como uma semente que foi semeada no mundo, que ela vai crescendo, mas com pouco de fermento. O que é esse fermento? É a escuta da palavra, é a vivência dos sacramentos, é conhecendo essa fé que eu professo, para que eu tenha mais firmeza para declarar ela, para dizer, sou católico, sou cristão. Não é um irmão com 2 versículos decorados, distorcidos, que vai tirar essa minha fé. Né? A força salvífica de Deus já está atuando. Então, o reino de Deus é como um tesouro escondido, como uma pérola preciosa. Jesus mostra ele de várias maneiras, mas é algo que quando a gente descobre, vende tudo para adquirir. Lembra das parábolas, né, do reino? Encontra um campo que tem um tesouro escondido, vende tudo que tem, compra aquele campo para poder pegar aquele tesouro. Acha uma pérola preciosa, vende tudo que tem para poder comprar aquela pérola. Né? Então, o reino de Deus é um dom que nós recebemos, mas é uma promessa também de Deus. Daí o nosso anseio, venha a nós o vosso reino. Por isso que a gente pede cotidianamente, venha a nós. Esse reino ainda não está plenamente implantado, mas a gente pede para Deus que esse reino seja realmente, de fato, vivido aqui na Terra. Não só por mim, mas por todos, né? Que possamos viver como irmãos aqui. Que essa semente continue a crescer, que o fermento continue a levedar-se, e o que começou com Cristo, através das minhas ações, continua a se desenvolver. Essa é
o reino de Deus aqui na terra. E a última petição nossa dessa primeira parte, né, que são 3, né? Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Esse desejo só se encontra no Evangelho de São Mateus e expressa algo que ainda não tinha sido nomeado, a vontade de Deus. De fato, a vontade de Deus só pode realizar-se se nós, seres humanos, formos dóceis e obedientes à sua vontade. Temos que entender bem esse desejo. O que pedimos realmente no Pai Nosso? Nós estamos dispostos a aceitar a vontade de Deus em nossas vidas, mesmo que seja contrário àquilo que queremos? O que Deus quer realmente? Jesus diz no Evangelho de João que a vontade de seu Pai é que acolhamos o seu Filho. Quem nele crê tem a vida eterna e será ressuscitado. A vontade de Deus é que todos nós alcancemos a salvação. Para isso que ele veio. Ele não quer deixar ninguém de fora. Ele veio para levar a salvação a todos. Aos que estão acordados, aos que estão dormindo, aos que estão trabalhando, aos que estão de folga, a todos. Deus quer salvar a todos, sem distinção. Deus ama a todos, sem distinção. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Olha que boa nova. São Paulo escreve na sua primeira carta a Timóteo: Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens sejam salvos, todos, e cheguem ao conhecimento da verdade. Sem exceção. Todos sejam salvos, e não só, mas que também cheguem ao conhecimento da verdade. Que a gente compreenda a vontade de Deus na nossa vida. Então, quando nós pedimos seja feita a vossa vontade, não pedimos para que ele mude a sua vontade para fazer a nossa. Tem gente que acha que é isso, né? Eu rezo para Deus para que ele atenda os meus pedidos. Primeiro a vontade dele. Né? Seja feita a vontade dele. Não é possível dizer de coração, seja feita a vossa vontade, sem estar na obediência ao Pai a cada dia. Não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus. Lembra que Jesus fala no Evangelho de Mateus mesmo, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não basta louvar o Senhor. Não basta dizer eu sou cristão, eu acredito em Jesus, eu luto pela vida. Mas que vida você luta? A sua? Só? E a dos outros não importa? Não, não é assim. O Pai Nosso é uma oração revolucionária que quebra esse nosso orgulho, essa nossa prepotência de achar que a gente sabe tudo, que a gente tem o poder das coisas. Não tem poder de nada. Nossa força está no nome do Senhor que criou o céu e a terra. É nele. Se queremos viver uma vida de santidade, devemos fazer a vontade de Deus. Pedir para que esse reino aconteça, e ele só vai acontecer se nós nos colocarmos em oração, se nós nos colocarmos em ação para fazer cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Jesus diz isso várias vezes. Quem fizer a vontade do Pai que está nos céus, esse é que vai entrar no reino dos céus. Quem fizer a vontade do Pai. Quem lutar pelos outros, quem fizer caridade, quem doar-se para o irmão, quem promover a paz. Esse é o verdadeiro cristão, aquele que se diz seguidor de Cristo. Não basta dizer, nós temos que mostrar através das nossas ações, através da nossa vida, que nós somos cristãos de verdade. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas, Senhor, eu fiz tudo, eu ia na missa todo domingo, eu fiz a catequese de adulto, eu crismei, eu casei na igreja. Vai-te daqui, Satanás, eu não te conheço. Nosso encontro com Jesus pode ser um encontro de amor, pode ser um encontro de muita alegria, mas também pode ser um encontro de muita tristeza. Depende
única e exclusivamente de mim, de você. Como esse encontro será? Se lutarmos para implantar o reino de Deus aqui na terra, um reino de fraternidade entre os irmãos, um reino sem divisões, sem brigas, né? Aí sim poderemos ter um encontro feliz com Deus. Do contrário, sabe lá o que nos espera. Rezemos continuamente e busquemos viver essa graça de Deus na nossa vida, fazendo a vontade dele, procurando viver essa fraternidade universal, cuidando uns dos outros. Quando Deus pergunta para Caim, depois que Caim mata Abel, Deus pergunta para Caim, onde é que está o teu irmão? E Caim responde para Deus assim, por acaso eu sou guarda do meu irmão? Quem dera fôssemos todos nós guardas uns dos outros e cuidássemos uns dos outros. Esse mundo seria muito melhor. Tenho absoluta certeza. Semana que vem, então, nós voltamos no nosso dia normal, na sexta-feira, e aí continuamos a oração do Pai Nosso com a segunda parte, que trata da nossa relação com os nossos irmãos. Encerrando, então, essa nossa catequese, no dia de São Sebastião, grande mártir da Igreja, rezemos a oração que nos conecta, que nos liga com a nossa mãe, começando a oração pelas palavras do próprio anjo Gabriel, quando veio anunciar a Maria a grande missão que Deus tinha para ela. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Sebastião e do nosso padroeiro São José Operário, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos e até semana que vem.